A paz do Senhor para os irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Antônio. Nesse vídeo, quero compartilhar com os irmãos a respeito da ressurreição dos mortos. Que Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele exorta alguns dos irmãos que não criam na ressurreição dos mortos. Em 1 Coríntios 15, a partir do verso 13, que diz assim: se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé, a vossa fé. E aqui está dizendo que se Cristo não ressuscitou, não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição dos mortos, a nossa fé é vã. Porque nós cremos num Cristo que morreu, mas não ficou morto. Ele ressuscitou dos mortos. E nós cremos num Cristo ressurreto. Um Cristo que não ficou entre os mortos, mas que ressuscitou. E alguns dos irmãos ali em Coríntios não estavam crendo nessa ressurreição dos mortos. Para eles, era só a vida ali. Eles trabalhavam, tinham a sua vida, e depois da morte, para eles, acabou. Mas Paulo estava exortando sobre isso, porque a vida não se consistia, a nossa vida não se consiste só na nossa vida terrena. Porque depois que nós morremos, nós seremos ressuscitados para uma outra vida espiritual, para um corpo glorificado, um outro corpo, não um corpo corruptível, mas sim um corpo incorruptível. E nós vemos que é para sempre. E os irmãos ali, alguns dos irmãos não criam nisso. Aí Paulo exorta aí dizendo: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, nós vemos que há ressurreição dos mortos. E nós cremos nessa ressurreição dos mortos. Pela fé nós cremos que após nós morrermos, nós vamos ressuscitar. Toda a humanidade, todo homem, todo ser humano que morreu, um dia vai ressuscitar. Uns para a vida eterna, outros para sofrimento eterno. E nós vemos que há duas ressurreições. São duas ressurreições, divididas num espaço de 1000 anos. A primeira, entre a segunda, vai ter um espaço de 1000 anos. Agora nós temos que saber escolher qual ressurreição nós queremos. Porque Deus ele nos dá livre arbítrio para escolhermos a primeira ressurreição ou a segunda. A primeira ressurreição, pela Bíblia, nós vemos que vai ser no arrebatamento da igreja. Todos os mortos que morreram com Cristo, eles vão ser ressuscitados antes, em que a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. E aqueles que estiverem vivos vão ser transformados, vão ser arrebatados. Então, quer dizer, a primeira ressurreição vai ser no arrebatamento da igreja. E a segunda ressurreição, para que morreram sem Cristo, vai ser de 1000 anos depois do arrebatamento da igreja. Depois do milênio, que aí vão ressuscitar para a condenação, para a eternidade. E agora, qual a ressurreição eu escolho? Eu escolho a primeira, né? Por exemplo, mas será que minha vida está em condição de eu ser ressuscitado na primeira ressurreição? Isso nós vamos ver agora. Em 1 Tessalonicenses 4,16, nós vamos ver as duas ressurreições. A primeira ressurreição
Está em 1 Tessalonicenses 4,16. Que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui é no arrebatamento da igreja, que o Senhor vai vir com alarido, com voz de trombeta, e os mortos ressuscitarão primeiro. Esses mortos são os mortos que morreram com Cristo, né? Que aqui diz, que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é a primeira ressurreição, que vai ser junto com o arrebatamento da igreja. Mas só vão ressuscitar os mortos que morreram com Cristo. Os mortos que morreram sem Cristo, eles não ressuscitarão. Essa aqui é a primeira ressurreição. A segunda ressurreição está em Apocalipse. Apocalipse 20, verso 13, que diz assim: e deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. E no verso 5 diz assim: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabassem. Esta é a primeira ressurreição. Então, quer dizer, aqueles que não foram achados no livro da vida, esses vão ser lançados no fogo, no lago de fogo, para sempre, para uma vida eterna. E no verso 5, que diz que os mortos não ressuscitaram, até que os 1000 anos se acabaram. Então, quer dizer, a separação da primeira ressurreição para a segunda vai ser durante 1000 anos, né, um milênio, que haverá entre a primeira e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição vai ser para aqueles que adoraram a Deus, a Jesus, aqueles que fizeram a vontade do Senhor, aqueles que andaram segundo a palavra do Senhor, aqueles que negaram a si mesmos, negaram as coisas carnais, as coisas mundanas, que santificaram as suas vidas. Esses ressuscitaram junto com aqueles que foram arrebatados na primeira ressurreição. E a segunda ressurreição vai ser depois de 1000 anos, que eles vão se apresentar no trono diante de Deus, que ali vai ser abertos os livros, e aqueles que não se acharem inscritos no livro da vida vão ser lançados no lago de fogo, no inferno, para tormento eterno. Então, temos que ter, Deus nos dá essa escolha, de escolhermos a primeira ressurreição ou a segunda ressurreição. Nós temos o livre-arbítrio para isso. Deus nos dá esse livre-arbítrio. Aí a pessoa diz: eu quero ser arrebatado, eu quero ter a primeira ressurreição, mas a sua vida não condiz para isso. Ele não se esforça para ter a primeira ressurreição dos mortos, para morar com Cristo. Ele quer ter a primeira ressurreição, a ressurreição para a vida eterna com Cristo, mas não se dedica, não santifica a sua vida. Ele quer andar segundo a vontade da sua carne, fazer as coisas que o mundo oferece, ter uma vida dissoluta, uma vida que não agrada a Deus, uma vida que não condiz com a palavra de Deus. Então, quer dizer, como eu falei, o homem tem livre-arbítrio. Se ele quer a primeira ressurreição, ele tem que santificar a sua vida, andar segundo a palavra do Senhor, dedicar sua vida para servir a Deus. Senão, ele vai ter a segunda ressurreição, que é depois de 1000 anos, que é uma ressurreição
para a morte eterna. Embora o espírito não morre, mas vai ser lançado no lago de fogo para sempre, se ele, antes de morrer, não aceitar Jesus. Mas tem uma escolha. Ele aceita Jesus, serve a Deus, que ele não vai para esse segundo arrebatamento, a segunda ressurreição. Mas tem que servir a Deus, porque caso contrário, se ele andar servindo ao mundo, aos prazeres carnais, aos prazeres mundanos, e não se arrepender, o seu destino é a segunda ressurreição. Só vai ressuscitar no dia do juízo final, no dia que ele só vai se apresentar no trono branco, como diz a palavra de Deus no Apocalipse, para prestar conta dos seus maus feitos. Mas em Gálatas nós temos aqui a receita para uma ressurreição e para a segunda ressurreição, para a primeira ressurreição e para a segunda ressurreição. Se nós seguirmos a cada uma delas, que é a escolha que eu vou fazer para ter a primeira ressurreição ou para ter a segunda ressurreição, que está em Gálatas, que fala sobre o fruto do Espírito e o fruto da carne. O fruto do Espírito é para a primeira ressurreição. A ressurreição para a vida eterna. E o fruto da carne é para a segunda ressurreição. Para a ressurreição do lago de fogo. Uma vida eterna no sofrimento. Então eu vou falar primeiro a primeira ressurreição, que está em Gálatas 5:22. Que diz assim: mas o fruto do Espírito é a caridade, né, o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Essa é a primeira ressurreição. Aquele que ama seu irmão, que ama seu próximo, ama aqueles que os deseja mal, que é difícil, não é fácil amar aqueles que nos quer mal, mas nós temos que fazer essa força de amar aquele que nos quer mal. Temos fé, longanimidade, temperança. E diz aqui na palavra de Deus, no finalzinho do versículo, que contra essas coisas não há lei, não há condenação. Então, quer dizer, se eu seguir os frutos do Espírito, a paz, o amor, a longanimidade, a fé, até a minha morte, com certeza eu vou ser ressuscitado no arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Nós vamos ser privilegiados de ressuscitar primeiro, depois os que estiverem vivos serão transformados. Mas eu tenho que seguir os frutos do Espírito. A caridade, o amor, que é o amor, né? A fé, a longanimidade, temperança, mansidão, ser manso, humilde. Aí sim eu vou ter a primeira ressurreição para a vida eterna com Cristo. Uma vida de paz, uma vida que não havia tristeza, né? Não havia choro, uma vida de gozo com Cristo. Não nesse corpo, mas um corpo glorificado, um corpo transformado, um corpo que vai ser glorificado, uma vida eterna. Mas vale a pena seguir esse. É difícil, é uma renúncia que nós temos que fazer, uma negação, negar nós mesmos, negar as coisas deste mundo, os prazeres mundanos, santificar nossas vidas, andar dignamente, né, como um cristão. Agora vamos ver os frutos da carne, que quem praticar isso só vai ressuscitar 1000 anos depois, para ser lançado no lago de fogo. Que diz assim no verso Gálatas 5, verso 19 a 21. Porque as obras da carne
são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulação, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aqui Paulo adverte que essas coisas, quem comete essas coisas, não herdarão o reino de Deus. Gente que mente, né, mentirosos, idolatria, prostituição, essas coisas que o mundo oferece, que aparentemente parece bom, né? Mas para a alma, para a vida eterna com Cristo, não é bom. Deus condena isso. O apóstolo Paulo aqui ele escreve sobre essas coisas. Então, quer dizer, essa escolha que o homem fizer da maldade, da mentira, enganando uns aos outros, da prostituição, essa vai levar o homem para a segunda ressurreição, que vai se apresentar diante de Deus após o milênio, depois de 1000 anos da primeira ressurreição, para ser condenado, vai ser julgado pelas coisas que fez de ruim, de mal aqui na terra, que não dedicou sua vida a servir a Deus, não dedicou sua vida a fazer a vontade do Senhor, a seguir a palavra de Deus, que é a Bíblia, né? O manual, que é o nosso manual, que não santificou sua vida, decidiu levar sua vida dissoluta, levar sua vida praticando coisas que o mundo oferece, que o seu corpo deseja, os desejos carnais, não se dedicou a servir a Deus. Aí sim, ele vai receber essa condenação. E diz, no finalzinho do versículo, que quem comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essa é a segunda condenação, a segunda ressurreição para o homem. Então, quer dizer, Deus nos dá livre-arbítrio para escolher entre a primeira ressurreição, negar a si mesmo, negar as coisas do mundo, santificar a sua vida, levar uma vida em santificação a Deus, que eu sei que não é fácil, mas não é impossível. Ou levar uma vida dissoluta, praticando as coisas que o mundo oferece, na prostituição, na mentira, enganando, não amando seu irmão, e ter essa segunda ressurreição, que é para vida eterna, lançado no lago de fogo para um sofrimento eterno. E em Hebreus, em verso 13, 14, capítulo 13, verso 14, diz assim: porque não temos aqui uma cidade permanente, mas nós buscamos a futura. Uma cidade futura, uma vida futura após a morte. Que é essa cidade, que é a nossa vida eterna com Cristo, que nós vamos ter. Não uma vida de tristeza, de choro, mas uma vida de alegria. Lá diz que lá não vai haver tristeza, não vai haver choro. Vai ser só adoração a Deus. Uma vida perfeita com Deus, para sempre. Aqui nossa vida nós vivemos um período de tempo. No máximo que nós vivemos aqui, no máximo, tem gente que passa um pouquinho, 100 anos, já nem chega a isso. Tem gente que passa um pouquinho. Mas a vida eterna vai ser para sempre. Então, quer dizer, eu tenho que escolher a vida eterna para sempre, com minha vida em santificação a Deus, para que eu possa ser ressuscitado na primeira ressurreição. E que Deus possa nos abençoar, que possamos colocar nossa vida diante de Deus em santificação, servindo a Deus de coração, para que quando Jesus voltar, se já estivermos morrido, nós sermos ressuscitados na primeira ressurreição para a vida eterna com Cristo.
para uma vida de gozo e de paz. Que Deus possa abençoar cada um e que possamos ter essa escolha da primeira ressurreição. E se alguém gostou do conteúdo desse vídeo, dá um like, um joinha e se inscreve se não for inscrito e toca o sininho para que no próximo vídeo você receba a notificação. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus.